E todos dizemos amém, tá? Se Deus te abençoe no culto infantil. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 2 da carta aos Hebreus. Nós estamos estudando nas quintas-feiras Hebreus. O tema geral dessa série de exposições é Jesus é tudo. E é uma série expositiva, então versículo por versículo estamos conferindo aquilo que a palavra do Senhor tem a nos dizer. Hoje o título é Jesus, o maior sacerdote. Vamos ficar em pé só mais uma vez, irmãos, depois os irmãos poderão sentar, terão um bom tempo para estudo da palavra. Hebreus 2, versos 5 a 18, diz-nos o seguinte: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Vamos ler juntos o verso 18? Vamos ler o verso 18 então, irmãos. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Pode assentar. Estou tendo uma falha aqui dessa caixa de retorno. Isso não depende do nosso irmão que está operando. Talvez seja essa a dificuldade aqui do retorno, Rafa. Se você puder aumentar para mim um pouco mais o retorno, vai ajudar. E ao final do culto, certamente nós vamos descobrir o que é que essa caixa está fazendo. Eu estou tendo pouco retorno delas. Talvez se conseguirmos um pouco mais. Obrigado. Irmãos, agora sim. Agora ela reagiu. Vamos caminhando. Agora pode baixar um pouco. Isso. Obrigado, Rafa. Irmãos, ela parou mais uma vez aqui. Talvez se os irmãos pudessem olhar a conexão dela, talvez esteja acontecendo alguma dificuldade na conexão. Mas irmãos, mantenham a Bíblia aberta em Hebreus,
capítulo 2, versos 5 a 18. Como eu disse, nós estamos já pela terceira quinta-feira estudando expositivamente a carta aos Hebreus. E para você que não esteve conosco no início, eu quero fazer duas notas. A primeira nota diz respeito àquilo que a Igreja de Cristo já estava enfrentando naqueles dias, os dias da segunda geração. Aqueles que foram alcançados por quem andou com Jesus. Já havia desvios, já havia dificuldade para se manter fidelidade ao ensino de Jesus. Razão pela qual Deus, em sua graça, nos deu a sua palavra. Porque já existia, irmãos, nesse tempo, por volta dos anos 60 depois de Cristo, dificuldade para haver unidade na igreja quanto àquilo que Jesus teria dito, quanto àquilo que Jesus teria ensinado. A palavra de Deus, portanto, é uma providência maravilhosa de Deus para resolver essas questões. Lembrem-se que nós estamos falando de uma época em que não havia facilidade nem mesmo por cartas. As cópias das Escrituras eram feitas artesanalmente, isso é, manualmente, por gente que era preparada para isso, por gente que se esforçava por copiar exatamente como recebido o texto, mas isso era um processo caro. E essas cópias, imaginem, irmãos, nem sempre estavam o tempo todo à disposição de todos. Então nós estamos falando de uma carta que trata dessa questão. O que o nosso Senhor Jesus disse e o que Ele fez. Segundo, irmãos, esses cristãos a quem essa carta se dirige, eram cristãos que tinham origem na região de Jerusalém. Eles eram judeus. E em meio às dificuldades daquele tempo, alguns estavam com saudade olhando para o lugar de onde vieram, para o judaísmo. E claro que todo retorno ao judaísmo, toda rejudaização é um esquecimento de Jesus. Preste atenção nisso, meu irmão. Sempre que você estiver diante de algum movimento religioso, de algum pregador, de alguma literatura que te propõe um retorno às origens judaicas, que te propõe uma rejudaização da fé, você está a um passo de riscar Jesus da sua teologia, da sua visão espiritual. Você está a um ponto de diminuir o lugar do Senhor Jesus Cristo, porque antes de Jesus, o que temos é uma religião sem Jesus. Tínhamos a expectativa pelo Messias, a expectativa por Jesus. Hoje nós já conhecemos Jesus. Não precisamos viver na expectativa de algo melhor que virá da parte de Deus, porque o melhor já veio, é o próprio Deus que se fez carne na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Posto isso, irmãos, é importante mencionar que agora o autor está dizendo o seguinte: a tão grande salvação não nos foi enviada pelo cosmos. Você não recebe por osmose, por simpatia. Você não recebe por ir em um lugar ou por manipular algum objeto sagrado. A tão grande salvação que nos livra da ira de Deus, da perdição eterna, da condenação espiritual, foi operada por um grande sumo sacerdote. E aqui talvez você diga: pastor, nós vamos chamar Jesus de sacerdote? Sim. Preste atenção na origem daquilo que vem a ser o conceito de sacerdócio na palavra de Deus. O sacerdócio, irmãos, é a ligação ou a religação dos homens com Deus. Deus ordenou em sua palavra no Antigo Testamento homens que, consagrados a Ele, tementes a Ele e que precisavam prestar contas a Ele, podendo inclusive perder a vida, deu a esses homens o dever de ensinar a palavra, apresentar sacrifícios em função do perdão dos pecados do povo e conduzir o povo na adoração a Deus. Nós estamos falando, portanto, do sacerdócio como mediação, como condução, como aproximação de Deus. Então, quando falamos de Jesus, nós devemos nos lembrar que Jesus cumpriu toda a lei. Em Jesus, tudo o que havia do ponto de vista espiritual foi aperfeiçoado. O que Deus escolheu para conduzir o seu povo no Antigo Testamento? Deus escolheu profetas, Deus escolheu sacerdotes, Deus escolheu reis.
juízes inclusive, que na prática tinham a função de reis. Quem é Jesus? Jesus é o perfeito profeta, o perfeito sacerdote e o perfeito rei. Por que ele é o perfeito profeta? Porque o profeta é aquele que recebe a mensagem de Deus e deve anunciá-la com fidelidade aos homens. Jesus é a própria palavra de Deus, o verbo de Deus. Então ele é o perfeito profeta. Jesus é o perfeito rei porque ele é soberano sobre todas as coisas. Ele acalmou o vento e o mar, ele ordenou a pessoas mortas, aleijadas, surdas, que vencessem as suas debilidades, mas ele também, meus irmãos, reina sobre os céus e ele nos conduzirá eternamente. Então ele é o perfeito rei, mas ele é o perfeito sacerdote. E por que ele é o perfeito sacerdote? Porque ele, sendo Deus, se fez homem para apresentar ao homem o caminho pleno para Deus. Então, meus irmãos, nós estamos falando do maior de todos os sacerdotes. Deus, em sua graça, permitiu que fosse estabelecido um sacerdócio até Cristo, para que por meio dele, com toda a sua precariedade, os homens pudessem chegar a Deus. Mas em Jesus, irmãos, nós encontramos o perfeito sacerdote, aquele que se identificou com Deus de tal modo que ele foi fidelíssimo a Deus, sendo ele um com o Pai. Ele jamais disse ou fez qualquer coisa que estivesse em desacordo com a vontade expressa do Pai. Aliás, até mesmo a cruz, que lhe foi muito pesada, que lhe foi muito penosa, ele suportou, porque apesar de toda a dor e de todo o sofrimento, ele quis ser fiel ao plano do Pai para redimir os homens. E ele tem sido misericordioso com o ser humano. O que é um sacerdote, se não for uma pessoa também que, além de ser fiel ao chamado de Deus, tem misericórdia ao ver os pecadores em seu caminho de destruição? Jesus Cristo tanto foi misericordioso com a humanidade, que ele veio a este mundo para reconduzir os homens à presença de Deus, com quem os homens estavam brigados por conta do pecado, porque Deus é santo e não é possível que quem vive no pecado tenha plena comunhão com o Pai. Então, irmãos, é nesse sentido que a palavra de Deus diz que Jesus é o perfeito sacerdote. Ele cumpriu toda a lei do Deus Santo e atendeu toda a necessidade que o ser humano tem para se achegar a Deus. Eu quero pedir a você que por ora olhe para o versículo 17. Ele já está no fechamento do texto que estamos estudando, mas é importante que você entenda que um sacerdote é aquele que liga, é aquele que media, é aquele que conduz. Então nós estamos falando do Deus homem, aquele que foi fiel ao Pai, veio ao mundo, mas desse mundo foi misericordioso e conduziu os homens ao Pai. Então a palavra do Senhor diz que tudo o que Jesus fez porque ele era misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. As religiões que ainda mantêm sacerdotes, elas continuam compreendendo assim, que existe uma pessoa que conhece os objetos sagrados, os ritos daquela religião, e a partir da administração dos seus sacramentos leva pessoas a Deus. Irmãos, porque nós, cristãos do Novo Testamento, crentes batistas, não concordamos que existam sacerdotes entre nós. Não aceitamos que os pastores sejam chamados de sacerdotes, porque esse papel é plenamente assumido por Jesus Cristo. O que é o pastor? O pastor é um ministro, é aquele que, atendendo o chamado do Senhor, cuida das coisas do Senhor. Essa é a ideia de ministro, é aquele que administra, é aquele que não é proprietário da igreja, ele é servo do Senhor da igreja e cuida em nome do Senhor da igreja dele. Mas não é o pastor que leva os homens a Deus. O pastor prega a palavra, o pastor transmite com os seus atos a graça de Deus, a misericórdia de Deus, sim. O pastor encoraja as pessoas a que busquem ao Senhor, mas não é o pastor quem perdoa os pecados dos irmãos. Não é o pastor quem conduz os irmãos ao enchimento do Espírito. Não, irmãos, nós
verdadeiramente rejeitamos toda e qualquer ideia. Sempre que alguém se refere a mim como sacerdote, eu digo: olha, se eu sou sacerdote, então somos todos aqui nessa igreja. Porque desse ponto de vista, podemos dizer que aqueles em quem Cristo habita são sacerdotes diante de Deus. E a palavra de Deus diz que os crentes são sacerdócio real, só nesse sentido. Mas, irmãos, a ideia de que o pastor é pertencente a uma casta espiritual que está em importância acima dos irmãos, eu não posso concordar com isso. O que nos diferencia? A função. É claro que Deus não chamou todos para serem pastores. Segundo a palavra de Deus, o Senhor chamou uns para serem pastores. Efésios 4:11 diz-nos isso. Então a nossa diferença é de função, mas de valor, irmãos, eu asseguro, assim como os irmãos, se o pastor deixar de orar, Satanás vai conseguir vencê-lo. Assim como os irmãos, se o pastor deixar de se alimentar da palavra, ele também não terá discernimento espiritual. Assim como os irmãos, se o pastor começar a se deixar seduzir pelas coisas dessa vida, ele vai se tornar também um crente mediano, um crente abaixo da média, um crente reprovável. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Que nós não precisamos ter sacerdotes no cristianismo, porque o papel de verdadeiro sacerdote é feito por Cristo. Até Cristo, meus irmãos, o sacerdócio tinha o seu lugar. A lei nos conduziu a Cristo, mostrando o quanto precisávamos de um Salvador, porque não éramos capazes de atender a lei de Deus de todo o coração. Tendo Cristo, meus irmãos, nós temos tudo. Quem tem Jesus tem tudo, diz o velho hino. Quem não tem, nada tem. Satisfação é ter a Cristo. Lembra, Kilder, quando você cantava na adolescência? Satisfação é ter a Cristo. Não adianta negar, Kilder. Nós cantávamos isso. Não há maior prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Vocês dois também já cantaram muito isso. Não adianta ficar com esse sorriso assim condenando só o Kilder não, viu, irmãos? Eles também já cantaram muito. E o Kilder agora se alegrou. Irmãos, é o que cremos. Jesus é o nosso fiel e misericordioso sacerdote. Fiel ao Pai e misericordioso com os homens. Ele leva os homens a Deus, porque Ele é Deus que vem aos homens. Na linguagem de Langston, grande escritor batista, já falecido há muitas décadas, Jesus deu a mão aos homens e deu a mão a Deus, e juntou as duas mãos, porque Ele é Deus que se fez homem. Meus irmãos, outros sacerdotes não podem substituir Jesus, nem mesmo podem ser comparados a Ele, no seu caráter. Nenhum sacerdote podia apresentar-se como santo. O que a palavra de Deus diz? Que lá no dia da expiação dos pecados, o sacerdote precisava primeiro apresentar sacrifício pelos pecados dele, porque ele era pecador. E então, estando em paz com Deus, ele então apresentava sacrifícios em nome do povo. Nenhum sacerdote que já tenha existido pode se comparar ao maior de todos, ao sumo sacerdote que é Cristo, porque Jesus nunca precisou apresentar sacrifícios para redimi-lo, porque Ele é santo, Ele nunca pecou. Em tudo foi tentado, mas Ele não pecou. Vejam, irmãos, o versículo 18 do capítulo 2 de Hebreus, quando diz que Ele mesmo sofreu aquilo que nós sofremos. Ele foi tentado, mas Ele não pecou. Se Ele sabe como vencer o pecado, porque em tudo Ele foi tentado e não pecou, Ele pode nos socorrer em nossas lutas com o pecado. Não pode nenhum sacerdote se comparar à obra de Jesus. Segundo a carta aos Hebreus mesmo, o sacrifício de todo sacerdote era um sacrifício transitório, temporário, momentâneo. Eles precisavam constantemente apresentar sacrifícios a Deus, porque aqueles eram sacrifícios para determinados pecados de determinados momentos. Jesus, pela importância do sacrifício, e porque o Pai aprovou o sacrifício santo do seu Filho, esse sacrifício é definitivo. De uma vez por todas, Ele pode socorrer todos os que confiam nele. O ministério
sacerdotal de Jesus, portanto, deve ser fonte de segurança, de encorajamento e de alegria para a igreja. Mas o autor da carta aos Hebreus diz que Jesus é o maior dos sacerdotes, porque ele está acima de tudo, mesmo acima dos anjos. Quem está estudando Hebreus conosco, percebe que havia entre os crentes daqueles dias o entendimento de que o que havia mais próximo de Deus eram os anjos. Os anjos foram usados por Deus para entregarem a lei a Moisés. Os anjos apareceram ao pai da fé, Abraão. Os anjos apareceram a Maria e a José. Os anjos eram tidos de fato como os seres que mais poderiam lembrar Deus, pois o autor da carta aos Hebreus diz: existe um que é superior aos anjos, e é Jesus. A palavra anjo, irmãos, no Novo Testamento é angelos. De modo muito objetivo, nós podemos traduzir angelos como enviados, mensageiros. São aqueles que não têm uma mensagem própria, não têm um plano próprio, não têm vontade própria. Eles se alegram em servir àquele que os criou. Os anjos são enviados. Essa é a melhor tradução da palavra da língua grega, a língua do Novo Testamento, para o português. Então, irmãos, o autor aos Hebreus está dizendo: nem os anjos podem fazer aquilo que só Jesus, por seu sacrifício no Calvário, fez. O autor da carta aos Hebreus sabia, irmãos, que havia pessoas que já estavam cultuando anjos. Acerca disso, Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 18, dá um alerta severo à igreja. Paulo diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal. Paulo diz: ninguém diga que é mais espiritual, ninguém diga que recebeu uma revelação especial de Deus porque ele está cultuando anjos, porque anjos não devem ser cultuados, devemos adorar somente a Deus, devemos adorar a Deus. Então, a carta aos Hebreus aqui no capítulo 2, no versículo 5, está nos lembrando isso: não foi a anjos que Deus Pai sujeitou o mundo. Os anjos sempre vieram a esse mundo e ainda hoje continuam operando em nome do Senhor, para cumprir a vontade do Senhor, do Pai. Mas os anjos, irmãos, não são senhores desse mundo, nem do mundo que há por vir. Os novos céus e a nova terra, em que habitarão a justiça, que o Senhor tem preparado para os salvos. A palavra do Senhor diz que os anjos servem o Pai, inclusive entregando a mensagem do Pai aos homens. Mas aos anjos não foi dado aquilo que foi dado somente a Jesus. Jesus serviu ao Pai como ninguém, e entregou a mensagem do Pai na sua própria carne. Ele encarnou a mensagem. Jesus é superior aos anjos. Então, irmãos, vejam a construção da palavra de Deus. Não esperem que nada leve vocês a Deus além de Jesus. Não esperem que o trabalho de qualquer outra criatura, além do trabalho de nosso Senhor Jesus Cristo, leve vocês ao Pai, porque Jesus é o próprio Pai. Nem mesmo os anjos podem fazer isso. E aqui então, a palavra de Deus avança a partir do versículo 6, dizendo: Jesus é aquele que a Bíblia chama de o novo Adão, porque o homem foi criado por Deus para ter plena comunhão com Deus, mas o homem, no livre arbítrio dado pelo Senhor no princípio, se perdeu, escolheu pecar contra Deus, escolheu rebelar-se contra Deus, escolheu ouvir a voz do inimigo de Deus e juntar-se ao inimigo de Deus, que é Satanás, que a Bíblia chama de a antiga serpente, o enganador, o pai da mentira. Então o que Jesus fez? Ele é Deus que assumiu a forma de homem para refazer o Adão que um dia pecou e que um dia se afastou de Deus. É por isso que a Bíblia nos leva a entender que Jesus é o novo Adão. Por exemplo, irmãos, vejam Romanos capítulo 5, versículo 14. Romanos capítulo 5, verso 14. Aqui, a palavra do Senhor nos diz assim:
Reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Adão foi criado por Deus em santidade, em perfeição, em plena comunhão com o Pai. Mas Adão caiu da presença do Pai por conta do pecado. Ele era a prefiguração do novo Adão, do perfeito Adão. Só que Adão, da palavra hebraica Adam, nos lembra a humanidade, irmãos. Nós podemos traduzir como humanidade. Jesus, quando ele, sendo Deus, se fez homem, ele estava assumindo a condição de homem para representar a humanidade. O que Jesus estava fazendo, portanto, era de novo assumir o papel de um sacerdote que diz: da parte de Deus Criador, eu recriarei a humanidade, para que a humanidade agora recriada em santidade, herdada da minha obra no Calvário, a humanidade possa ter comunhão com o Pai. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus só pode ser considerado inferior aos anjos numa questão: na encarnação, quando ele assumiu a forma de homem. No caráter e na santidade, não. Então é por isso que os irmãos encontram no texto bíblico aqui a citação exata do salmo que lemos hoje nesse culto, o Salmo 8, o Salmo 8º, especialmente os versículos 4 a 6, e é aquilo que em Hebreus 2, a partir do verso 6, está sendo repetido, que é o homem, Senhor. O homem é muito pequeno. O Senhor fez o homem um pouco menor do que os anjos. E depois no verso 8 diz: mas todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Então aqui o autor vai explicando, para quem talvez estivesse influenciado por uma outra heresia, chamada gnosticismo, que negava inclusive a encarnação de Jesus, docetismo e tantas outras heresias. Então está sendo dito assim: olha, Jesus, ele não é menor do que Deus, porque ele é Deus de Deus, é Deus vindo ao mundo. Ele se fez menor que os anjos somente na questão da encarnação, porque é claro, irmãos, que quando Jesus voluntariamente assumiu a forma de homem, ele sofreu, ele chorou, ele sentiu fome, ele sentiu-se cansado, ele sentiu de todo o coração a dor da rejeição e da injustiça na via crucis e quando ele estava no Calvário. E os anjos, como seres espirituais, eles não têm fome, eles não sentem sede, eles não estão sujeitos àquela condição que é própria do nosso corpo. Então, nisso, Jesus se fez menor que os anjos, ou seja, assumindo a forma de homem, porque ele precisava representar a humanidade, representando a humanidade, para refazer a humanidade, para como homem vencer o pecado e tornar herdeiros dessa vitória todos os homens que nele creem. Existe uma ponte linda em nosso país, eu não conheço, certamente alguns irmãos aqui conhecem, que é a Ponte Internacional da Amizade, construída em 1959 para vencer uma grande barreira natural entre o Brasil e o Paraguai. Irmãos, era difícil sair de Foz do Iguaçu para a cidade de Leste com embarcações, porque aquela foz do Rio Paraná com o Rio Iguaçu, aquilo ali, irmãos, é violento, é imprevisível. Muitas pessoas morriam porque trombas d'água inesperadas chegavam àquela região, e então pensou-se numa forma de ligar os dois países por uma ponte com um único vão, para que as pessoas pudessem ser ligadas, porque elas tinham grande dificuldade em sair do Brasil para o Paraguai, ou vir do Paraguai para o Brasil, com aquela barreira, com aquele impedimento natural que havia ali em Foz do Iguaçu. O que é que aquela ponte fez? Aquela ponte permitiu que brasileiros tivessem fácil acesso à vida dos paraguaios, e paraguaios tivessem livre acesso à vida dos brasileiros. Existia
uma grande barreira para que tivéssemos amizade com Deus: o pecado. Jesus é a ponte, irmãos, que nos permite chegar a Deus, porque agora em Jesus fomos representados na cruz do Calvário, herdamos a vitória dele no Calvário, nós não temos mais dívida em Jesus, não temos mais dívida diante do Pai, e agora somos aceitos diante do Deus Santo. A ponte da amizade entre Deus e os homens é Jesus. Lembrem-se, irmãos, que Jesus é considerado o novo Adão, não porque ele seja igual a Adão, mas porque ele recupera o plano do Pai. Deus não desiste dos seus planos. O plano original de Deus era amar aquele a quem ele criou. E claro, quem ama deseja relacionar-se com o amado. Por conta do pecado, o relacionamento entre o Criador e Adão ficou prejudicado. O que Jesus faz? Jesus é Deus que vem a esse mundo na pessoa do Nazareno, o filho de Maria e José, por obra do Espírito Santo, concebido por Maria, e então ele agora na forma de homem, ele faz tudo certo, o que Adão não foi capaz de fazer. Ele aqui se submete à vontade do Pai, é tentado, a palavra de Deus narra isso, Jesus sendo tentado no princípio do seu ministério no deserto pelo diabo, depois de ter tido um longo período de jejum, ele não pecou nem quando foi injustiçado, maltratado, cuspido, torturado, levado à cruz. Ele não pecou. Ele não pecou contra Deus, ele não pecou contra aqueles que lhe fizeram mal, ele não pecou em pensamentos. Jesus, meus irmãos, é a insistência de Deus nos seus próprios planos. O primeiro Adão falhou, o segundo Adão venceu. Glória a Deus por isso. Olhem para a palavra de Deus, meus irmãos, e vocês verão que Jesus venceu porque ele, na condição que assumiu de homem, não pecou, e ele consumou o sacrifício definitivo e eficaz. Em Hebreus 2, versículo 9, o autor está dizendo o seguinte: aquele que por um pouco foi feito menor que os anjos, Jesus, ou seja, durante um tempo, ele aqui viveu na condição de homem. Por causa do sofrimento da morte, ele assumiu um sacrifício que ninguém mais assumiu. Por isso ele foi glorificado e honrado, porque ele realizou algo que nenhum ser humano poderia realizar. Pela graça de Deus, ele provou a morte por todo homem. Segundo a lei de Deus, meus irmãos, um sacerdote representa os homens que creem na mensagem do sacerdote. A lei de Deus não mudou. Jesus Cristo continua representando todos aqueles que creem nele. Se você crê de todo o seu coração que Jesus é Deus, se você crê que Jesus foi tentado e nunca pecou, se você crê que Jesus tanto te amou que ele se submeteu à dolorosa cruz do Calvário, se você crê, como a história registra por centenas de testemunhas, que ele venceu a morte ressuscitando ao terceiro dia, se você crê que ele ascendeu ao céu cheio de glória e com grande majestade nos céus continua intercedendo por nós, você precisa se alegrar, porque se você crê nele, como está posto pela lei de Deus, e ele é o seu sacerdote, o seu sumo sacerdote, você é herdeiro de toda a obra de Jesus em função da sua vida, em função da sua redenção. Se você ainda não creu em Jesus de todo o seu coração, nessa noite medite na obra que somente ele poderia ter realizado. O verdadeiro Deus e verdadeiro homem, aquele que sendo Deus assumiu a condição de homem para representar os homens e apresentá-los inculpáveis diante de Deus. Se você ainda não meditou nisso, medite na obra de Jesus. Você não encontrará outra pessoa que tenha feito isso. Você não encontrará um evento religioso que se compare a isso. Você não poderá encontrar algo que seja de longe parecido com o que Jesus fez. Creia em Jesus nessa noite, e sendo agora pela fé representado por ele, prove de toda a vitória que Jesus conquistou no Calvário. Irmãos, a palavra de Deus diz com segurança, a partir do versículo 9, que Jesus fez aquilo que é a nossa eterna salvação. No verso 10, ele diz: meus irmãos, que ele quis conduzir os filhos à glória, aperfeiçoando por meio do sofrimento. O sofrimento dele, ele que é o autor da salvação. A palavra aperfeiçoar aqui significa completar, efetivar,
tornar apropriado. O que está sendo dito é o seguinte: antes de Jesus, havia homens sinceramente crentes do Senhor. Nós negaremos a fé de Abraão? Claro que não. Abraão creu em Deus e por isso ele foi tido como justo. Nós negaremos a fé sincera do profeta Samuel? Claro que não. Samuel, ainda jovem, disse: Senhor, fala porque o teu servo te ouve. Nós negaremos, meus irmãos, a fé de Elias? Claro que não. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é que eles viram muito do que Deus mostrou, mas eles não viram tudo. Jesus é tudo, Ele é o que aperfeiçoa, ou seja, Ele é o que completa o plano de salvação, Ele é o que efetiva todas as promessas do Pai. A palavra de Deus, ao falar que Ele é o autor da salvação, aí no verso 10, no final do verso 10, utiliza a palavra arquegos. Você sabe o que é isso? A melhor tradução é que Ele é líder. A nossa versão, a Revista e Atualizada, diz que Ele é o autor da salvação. É uma tradução possível, mas irmãos, eu insisto, a melhor tradução é dizer que Ele é líder. Ele é aquele que pega na mão de todos os que creem nele e diz: venham comigo, eu mostrarei a vocês tão grande salvação. Essa é a obra do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, e a palavra de Deus continua citando as escrituras do Antigo Testamento e dizendo: Jesus, na verdade Jesus é o nosso irmão. E aí fica aquela dúvida: como pode ser isso? Ele é o nosso irmão? Se os irmãos olharem a palavra de Deus, no versículo 14 diz isso: os filhos têm participação comum de carne e sangue. Como é que nós podemos ser chamados de filhos de Jesus e ao mesmo tempo de irmãos? Veja o versículo 16: Jesus veio socorrer a descendência de Abraão. Irmãos, nós sabemos que aqueles a quem a carta aos Hebreus estava sendo dirigida eram filhos de Abraão, judeus, descendentes de Abraão. Eles se orgulhavam disso, mas Jesus também era filho de Abraão. Uma das profecias dizia que o Messias seria da descendência de Abraão, seria descendente de Abraão. Então, meus irmãos, nesse sentido nós podemos dizer: Jesus é o pai de Abraão, porque foi ele quem criou Abraão, mas Jesus é filho de Abraão porque ele se fez carne como judeu, filho de Abraão. E nós todos que cremos como Abraão creu em Deus, segundo a palavra de Deus, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que vivem pela fé em Jesus. Não são filhos de Abraão os da carne, são filhos de Abraão os da fé. Isso que a palavra de Deus diz. Então, na verdade, irmãos, nós somos filhos de Abraão porque nós somos crentes em Jesus, de tal modo que a Bíblia diz: pois bem, Jesus é nosso irmão. Apenas ilustrativamente, Jesus é o primeiro que disse a todos nós: peguem minha mão, eu que sou o Messias, filho de Abraão, me fiz carne como filho de Abraão, judeu, vim para os judeus, depois para todos os povos. Eu quero pegar nas mãos de vocês que creem também em mim, creem na promessa feita a Abraão, e vamos juntos exaltar o Pai. E aí cita aqui o texto bíblico, outros textos do Antigo Testamento, por exemplo no verso 12, dizendo que Jesus é aquele que canta louvores com os seus irmãos no meio da congregação. Nós somos filhos dele porque ele nos criou como criou Abraão, mas nós somos irmãos dele porque nós somos todos filhos de Abraão pela fé. Meus irmãos, eu sei que às vezes é muita informação, mas notem, irmãos, o cristianismo é exclusivo. Quando nós olhamos para uma doutrina perfeita como essa, harmoniosa como essa, nós às vezes temos dificuldade de entender, irmãos, porque não existe em outra religião uma ideia como essa. As religiões, do modo geral, colocam os seus deuses muito distantes dos homens. Para agradar um Deus de determinadas religiões é preciso até morrer, é preciso surrar o próprio corpo, é preciso se sacrificar, é preciso ir a lugares distantes. Não é fácil agradar os deuses das religiões. Essa é a ideia. Eu já vi aqui no Brasil, no local que é um centro de romaria, conhecido no mundo todo. Esse lugar fica aqui no Brasil. Eu fui a essa cidade e distante eu vi o local de acesso ao grande templo desse ídolo, a pessoas de joelhos, tentando agradar
aquela mulher em quem eles depositam toda a confiança. Meus irmãos, há religiões em que os deuses pedem aos pais que sacrifiquem vivos os seus bebês. Do modo geral, as religiões colocam Deus, ou os seus deuses, tão distantes do ser humano, que é dificílimo chegar a Deus. O cristianismo é original. O cristianismo diz assim: o Deus que criou os céus e a terra, sendo grande, Ele se fez acessível a vocês, quando Ele assumiu a forma de homem e veio ao mundo. É possível chegar a Ele, crendo nele. Mas não precisa pagar dinheiro, não. Mas eu não preciso surrar o meu corpo, não. Ele já fez isso. Toda vez que alguém pensa que penalizando o corpo fisicamente vai agradar a Deus, está anulando o sacrifício de Jesus. Todo o castigo Ele levou sobre si, toda a dor, todas as nossas enfermidades e dores Ele levou sobre si. E um dos títulos messiânicos de Jesus é que Ele é homem de dores. Meus irmãos, o cristianismo é original quando ele diz, prestem atenção, Deus criou e amou o ser humano e deu-lhe liberdade de amar o Senhor ou de rejeitar o Senhor. O primeiro Adão rejeitou, mas Deus, que não desiste dos seus planos, porque Ele não se engana, veio Ele mesmo se tornar um novo Adão. Ele se fez um homem perfeito, para que por meio da sua vida perfeita e da sua obra redentora, pudesse abrir aos homens, os seus irmãos, a oportunidade de comunhão com Deus. Irmãos, o cristianismo é extraordinário. Eu não posso acreditar que a doutrina cristã seja só mais um caminho para se chegar a Deus. Eu não posso acreditar que o cristianismo seja só mais uma religião em pé de igualdade com todas as outras. Não, irmãos. O cristianismo apresenta a mensagem do único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, pelo único caminho perfeito e excelente, o único caminho para que todos os homens cheguem a Deus. Não é possível encontrar essa doutrina em outra religião. Olhe mais um pouco para a palavra de Deus e vejam, irmãos, o versículo 17 dizendo que convinha que em todas as coisas Ele se tornasse semelhante aos irmãos. Então Jesus nasceu do ventre de Maria. Maria era virgem. Maria não teve qualquer envolvimento íntimo com José, a ponto de José desejar deixá-la secretamente, porque ele não estava entendendo. Era uma mulher justa, ela não tinha tido qualquer intimidade com ele, mas ela estava grávida. Por que isso aconteceu? Porque era necessário que Jesus, como diz a palavra de Deus, para nos representar completamente, para ser o novo Adão, que Ele fosse semelhante a nós. Jesus foi uma criança, irmãos, que precisou aprender a andar. Jesus foi um adolescente que, ao comer algum alimento, certamente sentiu dor no estômago. Jesus foi aquele jovem que teve interesse por coisas belas da vida, como no dia em que ele estava no templo, discutindo a lei com as autoridades. Jesus foi um homem que soube observar muito bem todas as coisas à sua volta, e contar parábolas, e fazer ilustrações das aves do céu, dos lírios do campo. Ele assumiu a forma de homem. Veja de novo o verso 17, quando a palavra de Deus diz, ele precisava se tornar semelhante aos irmãos para ser misericordioso. Sabe aquela história? Você só saberá da dor de alguém quando você estiver provando da dor desse alguém. Jesus fez isso, irmãos. Irmão William, ele assumiu, meu irmão, a sua condição, a condição de um ser humano, de alguém que lida, por exemplo, com fome e sede, como eu disse, de alguém que chora quando um querido morre. Perfeito sacerdote, irmãos. Ao contrário do sacerdote Eli, apresentado no primeiro livro de Samuel, que se tornou um homem insensível, distante do povo de Israel, um homem que passou a pensar apenas nos interesses dele e dos seus filhos. Jesus foi um sacerdote que se tornou misericordioso ao extremo, porque ele viveu como nós vivemos. Jesus viveu numa região pobre, dominada por Roma, de muita escassez, de muita dificuldade. Fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. Não houve alguém que, tendo enfrentado todas as limitações da vida na carne, manteve-se absolutamente santo, reto, perfeito, justo. Irmãos, há um argumento poderoso, dentre outros, para nos lembrar disso.
12 homens, dentre eles um homem mal intencionado como Judas, andaram com Jesus por longos 3 anos, e eles puderam dizer que em Jesus nunca acharam dolo algum, mentira, nunca acharam engano na boca de Jesus. Pergunto a vocês: é possível andar 3 anos com um ser humano, como eu e você, e não encontrar um defeito nesse ser humano? Na verdade, Edmar, se nós dermos um prazo aí de 3 dias, já está suficiente, né? Nós vamos descobrir que qualquer pessoa, num prazo de 3 dias, é falho. É, Cláudia, 3 dias, minha irmã, é tempo demais para que quem ande comigo, com você, com qualquer outra pessoa aqui, diga: não, de fato é um ser humano. Eu estou dizendo isso porque volta e meia, alguém se apresenta como Deus, como Jesus. Há um pobre coitado aqui no Brasil, que os irmãos sabem, ele se auto-intitula Henri Cristo, é um paranaense de Curitiba, um pobre coitado, que se autodenomina Jesus. E já se sabe, irmãos, que aquele pobre coitado, que dá sinais de perturbação mental, ele já abusou sexualmente de algumas das suas seguidoras. É muito fácil andar um pouco de tempo com alguém e saber que esse alguém não é perfeito. Esse exemplo que eu dei, algumas pessoas que romperam com ele falam dos abusos em todos os campos, da vida terrível que tem sob a dura imposição daquele homem. Andaram com Jesus por 3 anos, em público, no privado, ninguém foi capaz de ver um erro em Jesus. Homens que conheciam a lei de Deus, testaram Jesus, perseguiram Jesus, indagaram Jesus, quiseram pôr Jesus em contradição, nunca conseguiram apanhar o nosso Senhor Jesus Cristo em contradição. Jesus, meus irmãos, consumou um sacrifício eficaz, porque foi perfeito, definitivo, porque foi aceito pelo Pai. Ele viveu a sua encarnação sem ter pecado, e ele foi crucificado vencendo a carne. Ele sofreu muito, mas ele não cedeu à carne. Jesus sofreu na carne, sofreu muito, mas ele não abandonou a cruz. Jesus na cruz venceu a morte, o grande inimigo do homem. Satanás tinha a morte nas suas mãos e sempre ameaçava os homens dizendo: o salário do pecado é a morte, e vocês são pecadores. O homem sem Deus ainda hoje tem medo da morte. Irmãos, quantos descrentes têm medo de dormir, porque tem medo de não acordar, tem medo da morte. Não se pode falar da morte. Se você resolver usar por brincadeira uma fantasia popularmente conhecida como a fantasia da morte, a pessoa é capaz de morrer mesmo. Morte é um assunto que muitas pessoas não querem tratar. Chamar para ir num velório, nem pensar. Passar na porta de um cemitério, nem pensar. Mal sabem que o lugar mais tranquilo da cidade é o cemitério. Irmão, ninguém incomoda ninguém no cemitério. Se vocês querem um lugar para meditar, ler um bom livro, se os irmãos puderem ir no cemitério, os irmãos vão ver, é uma tranquilidade, lugar de sossego. Mas o ser humano tem medo da morte. Jesus, ao humilhar a morte, ao vencer a morte, ao ressuscitar ao 3º dia, irmãos, nos deu a vitória sobre o que a palavra de Deus chama de o último e o maior inimigo do homem. Jesus venceu o diabo, que nos acusava dizendo: vocês não têm perdão, Deus é santo e Ele não poderá aceitar vocês, porque vocês são pecadores. Satanás, irmãos, nos tinha em suas mãos, nos acusando com a nossa longa lista de pecados e dizendo: Deus não aceitará você, porque você é pecador. Deus não aceitará você, porque você é pecadora. Quando Jesus venceu o diabo, oferecendo segundo a lei de Deus, um sacrifício em favor dos que creem nele, Satanás, irmãos, perdeu essa legalidade sobre nós os crentes. Jesus tudo isso fez para socorrer os homens e não os anjos. A palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, que Jesus Cristo fez tudo isso para que Ele pudesse destruir as obras do diabo. A palavra do Senhor nos mostra todo o trabalho do Senhor Jesus Cristo e diz que o que Jesus fez, segundo o versículo 14, é destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E aí, talvez os irmãos se perguntem: pastor, Satanás será
destruído ao final, mas o tempo do fim ainda não chegou. Nós podemos falar de princípio do fim, mas o fim não chegou. A palavra destruir aqui, irmão, significa tornar inoperante, tornar sem efeito. Jesus destruiu a canetinha e a prancheta de Satanás em que ele dizia: Tarcísio é meu, Toninho é pecador e não tem perdão. Jesus destruiu toda a possibilidade dele continuar nos chamando de servos dele. Jesus tornou sem efeito, tornou nula toda a acusação de Satanás, porque ele venceu Satanás no Calvário ao cumprir a lei de Deus, e a lei de Deus é: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue puro de Jesus, o sangue imaculado de Jesus, demonstra que a vida de Jesus foi dada em pagamento pela vida de todos os que creem nele. Portanto, Jesus venceu o diabo, e ele ainda ressuscitou com poder e grande glória. E ao ressuscitar com poder e grande glória, ele mais uma vez demonstrou que é Senhor de todas as coisas. Um dia ele virá buscar o seu povo. Creio, irmãos, que o Senhor tem reservado para os salvos um reinado sobre a terra e depois um reinado eterno sobre os céus, nos céus, porque ele é Senhor dos céus e da terra. Meus irmãos, vejam o que diz Efésios capítulo 1, versos 15 a 23. Efésios 1, versículos 15 a 23, diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E aí Paulo continua dizendo aos crentes de Éfeso o seguinte: eu oro por isso, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo. Meus irmãos, eu preciso parar e dizer que a máxima demonstração do poder de Deus foi exercida em Cristo, ao fazer com que a morte fosse vencida. Somente o autor da vida poderia ressuscitar, irmãos. Somente Deus poderia fazer isso, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, onde Jesus está hoje, à direita do Pai. O Deus trino, o Filho está à direita do Pai, reinando soberano e por nós intercedendo. Nós não devemos dizer que Jesus é apenas o nosso Salvador, devemos dizer que Ele é também o nosso intercessor. Ele é o nosso Salvador, irmãos, porque forense e judicialmente Ele já decretou que nós estamos perdoados da culpa e não somos mais condenáveis. Mas Ele é o nosso intercessor, porque nós ainda estamos nesse mundo, lutando contra o mundo, a carne, o diabo, o inferno, os demônios. E é Ele quem intercede por nós diante do Pai, dizendo: perdoa. Ele é crente, Ele pediu perdão. Ó Pai, consola pelo Teu Espírito, conduz o Teu servo, faz o Teu servo lembrar de tudo que ele precisa saber nessa hora, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ele é o Senhor da história. Eternamente não haverá um nome que esteja acima do nome de Jesus, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Deus tem um plano: salvar pecadores e integrá-los no seu corpo, que é a igreja. Não tem outra alternativa, irmãos. Se você chegar à triste constatação que alguns têm chegado, de que não vale a pena ser igreja, e de que você vai abandonar a igreja, você simplesmente não tem o que fazer mais. Não há um plano B, porque Deus não falha, irmãos. Plano B tem o eu, plano B, plano C tem você, que falha, que erra nos seus cálculos, nos seus programas. Deus não erra, irmãos. Deus tem um plano perfeito. Ele veio a esse mundo, Ele mesmo providenciou salvação e reuniu todos os salvos num corpo do qual Ele é o cabeça e a igreja. Fora disso não há o que fazer, irmãos. Irmãos, não existe para onde ir, a não ser para Cristo.
E Cristo nesse mundo se manifesta por meio do corpo dele, que é a igreja. Se você não está na igreja, você não está com Cristo. Ah, pastor, é muito sério dizer isso. Isso é absurdo, isso é radical. Meu irmão, radical é ir na raiz do problema. Se você não gosta de igreja, você não gosta do plano de Cristo. Diga o que quiser da igreja. Ah, pastor, porque a igreja tem muita gente falsa. Talvez você seja um desses. Ah, pastor, mas na igreja as pessoas erram muito. Bem-vindo, meu irmão, ao seu lugar. Você já imaginou se essa igreja local, que é só uma expressão da igreja de Cristo, fosse perfeita? Não teria lugar para você. Aí você quer uma igreja perfeita. Se ela se tornar perfeita, você vai ter que ir embora, meu irmão. Se você não gosta de igreja, você não gosta do plano de Jesus. Se você não tem paciência com a igreja, você não tem paciência com as coisas do Senhor Jesus. Não existe outro caminho. Tudo que Jesus fez em função de um povo que é a igreja. Ele morreu pela igreja, está escrito. Nem aos anjos e nem aos homens é dado o lugar que é dado a Jesus na palavra. Jesus está acima de anjos e homens, e no próximo estudo veremos que ele está acima de Moisés. Nem mesmo a humanidade diminuiu o Senhor Jesus Cristo. Veja que o que Jesus fez foi perfeito. Absolutamente tudo perfeito. Isaías 53, verso 11, um texto profético, profecia acerca do Messias, que é Jesus, diz assim, Isaías 53, 11, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Irmãos, não falta mais nada. Quando Jesus viu tudo que ele fez, ele disse, era isso que o Pai queria. Está consumado. Jesus disse, está consumado, porque ele já estava satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Problema resolvido. Os pecados de todos os pecadores que nele creem, ele levou sobre si. E agora veja 1 de João 2,2, não é só para judeus, mas em toda a terra, para todos os que creem no Senhor Jesus. 1 de João, capítulo 2, verso 2, diz assim, e ele é a propiciação, ele é a oferta pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Você anotou isso? Jesus realizou um sacrifício completo, definitivo, perfeito, que serve para todos os homens em todas as épocas e lugares. Jesus é o sumo sacerdote que não falhou. No próximo estudo, irmãos, nós veremos no capítulo 3 o que diz o verso 1. Por isso, Hebreus 3:1, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo. O que é um apóstolo? É um enviado de Deus também. O apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Jesus aqui é chamado de apóstolo, aquele que vem de Deus e que é o grande sacerdote que nos leva a Deus. Hebreus capítulo 9, versos 11 e 12, quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, louvado seja o nome de Jesus, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Está tudo feito, irmãos, não faltou coisa alguma. O plano do Senhor é perfeito. E aqui, irmãos, eu já estou naquele nível em que esqueci do relógio, os irmãos, lembrando que precisam me amar e me perdoar. Eu não posso esquecer de 1º livro de Samuel, capítulo 2, 35. Isso aqui é uma profecia, irmãos. 1 de Samuel 2, 35. Irmãos, nós estamos diante de um sacerdote reprovado por Deus, Eli. E Deus, irmãos, não está falando, a meu ver, de Samuel não. Samuel não era sacerdote, Samuel era profeta. Olha o que o Senhor diz a um sacerdote que estava envergonhando o nome do Senhor. Então suscitarei, eu mesmo farei, para mim um sacerdote fiel. Está falando de quem, irmãos? Irmãos, eu vejo Jesus em cada vírgula da Bíblia.
de Gênesis 1:1 a Apocalipse 22:21. Se você não consegue ver Jesus em toda a Bíblia, abra as lentes dos seus óculos espirituais. É Jesus aí, irmãos. Suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Quem é esse, irmãos? É claro que não está falando de Samuel, que realizaria um ministério magnífico em Israel, que ao final do seu ministério diria: passem a minha vida em revista e vejam se eu menti, se eu enganei, se eu roubei. Procederá segundo o que tenho no coração e na mente, edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Meus irmãos, Jesus instruiu os homens, representou os homens na cruz, e continuou fiel ao Pai. Finalizando, Hebreus 3,18 diz assim: naquilo que ele mesmo sofreu tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. E lá no capítulo 7, a partir do verso 22 diz assim: Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. O que é que você entende por superior? Uma aliança melhor, uma aliança maior. Por isso o título desse nosso estudo é Jesus, o maior sacerdote. Versículo 23. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, muitos sacerdotes na história de Israel, porque são impedidos pela morte de continuar. Um dia eles morrem, como seres humanos que são. Este Jesus, no entanto, porque continua para sempre, porque a morte não venceu, porque ele ressuscitou, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus intercede por aqueles que nele confiam. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Irmãos, quem foi mais alto do que os céus? O Criador dos céus. Está falando de Jesus, verso 27, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas. Isso foi lá no Calvário, Elson, há 2 milênios, ele fez isso uma vez por todas. Irmãos, não é preciso repetir, contribuir, colocar ninguém para ajudar Jesus para coisa alguma. Jesus fez um sacrifício definitivo, completo, perfeito, de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. E diz o verso 28, com o qual eu concluo: porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Que Deus, pois, nos ajude a sempre olhá-lo como a solução completa, definitiva. Jesus é o maior e o nosso único sacerdote. Vamos em pé cantar, irmãos? Nós vamos cantar um hino maravilhoso. Esse hino tem que ser cantado muitas vezes mesmo. A sua mensagem é preciosa. Eu quero convidar você a cantar Sou Feliz, hino 398 do cantor cristão.